Hoje vamos falar um pouco sobre a saúde mental do profissional da saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Estudos já têm demonstrado que a pandemia afeta de forma negativa a saúde mental das pessoas, sobretudo a dos profissionais da saúde. Isso ocorre porque esses profissionais sentem medo de se infectar e infectar os outros devido ao alto risco de contaminação por Covid-19 no ambiente de trabalho. Eles também enfrentam a falta de insumos e EPIs adequados durante o trabalho e também longas jornadas de trabalho levando a uma sobrecarga que vão influenciar diretamente no contato social com os amigos e familiares desses profissionais. Isso leva ao desgaste profissional, ao adoecimento físico e psicológico e à má qualidade de vida, muito comum atualmente entre os profissionais atuantes na linha de frente ao combate do Covid-19. Esses profissionais frequentemente apresentam ansiedade, fadiga, insônia e até a síndrome de burnout, que é a síndrome do estresse laboral. Tendo em vista esses fatores, fizemos uma breve pesquisa através do Google Forms, que foi destinada a profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia. Os participantes foram informados da natureza da pesquisa, que ocorreu de forma totalmente anônima. A pesquisa tinha questões objetivas, com uma ou mais opções de respostas a depender da questão, com a possibilidade de adicionar alternativas, e o formulário ficou aberto de 14 a 18 de outubro de 2021, até que fosse atingida a meta de 50 participantes. Na primeira questão, os participantes deveriam dizer a sua profissão selecionando uma das opções possíveis. A maioria, 15 deles, eram técnicos de enfermagem, 10 enfermeiros, 8 médicos, 4 fisioterapeutas, 3 nutricionistas e 2 técnicos de laboratório. Também participaram um agente comunitário de saúde, um assistente social, um biólogo, um biomédico, um farmacêutico, um odontólogo, um psicólogo e um terapeuta ocupacional. Na segunda questão, os profissionais deveriam apontar os estabelecimentos de saúde aonde atuaram, selecionando uma ou mais opções. E a maioria, 20 deles, apontou a atuação em hospital na UTI de pacientes internados com Covid-19. Na terceira questão, os participantes deveriam dizer se eles acham que a sua saúde mental foi afetada durante a pandemia pela sua atuação profissional. A grande maioria, 43 deles, disse que sim. E esses 43 deram continuidade à pesquisa, respondendo a quarta questão, que foi o período de atuação durante a pandemia, onde a maioria, 36 deles, disse que atuam desde o início. Na quinta questão, os participantes deveriam dizer se acham que a saúde mental foi afetada, mesmo tendo contornado a situação, se piorou pouco, moderadamente ou muito. Mais da metade disse que a saúde mental foi afetada e conseguiram contornar a situação. Na sexta questão, entre várias opções, os participantes deveriam dizer se sentiram ou tiveram alguns sintomas psicológicos. E a grande maioria respondeu que tiveram ansiedade, 40 deles. E um participante apontou uma alternativa a mais, que foi sentir raiva de negacionista. Na sétima questão, os participantes deveriam apontar os fatos que contribuíram para afetar a saúde mental durante a atuação profissional, selecionando uma ou mais opções. A grande maioria apontou o risco de contrair Covid-19 no local de trabalho e a sobrecarga de trabalho como os fatores que mais contribuíram. Na oitava questão, os participantes deveriam apontar os fatores que contribuíram para afetar a saúde mental fora do ambiente de trabalho. E a maioria respondeu que o fator que mais contribuiu foi o receio de transmitir Covid-19 a familiares e amigos. Na nona questão, os participantes deveriam apontar o que fazem para ter um descanso ou alívio mental, selecionando uma ou mais opções entre as possíveis. E a maioria apontou assistir séries e filmes, entretenimento,
né? E também o contato social, ainda que à distância, com os familiares e amigos. Na 10ª questão, os participantes deveriam responder se, de uma maneira geral, a vacina contra a Covid-19 contribuiu positivamente para a saúde mental. E a maioria, 36 deles, disseram que sim, que contribuiu. A questão 11 fala sobre ajuda profissional para tratar da saúde mental. E os participantes deveriam selecionar uma das opções mais adequada. A grande maioria disse que ainda não procurou ajuda profissional para cuidar da saúde mental. Os participantes que disseram que iniciaram terapia, mas que abandonaram por algum motivo, foram direcionados para responder a questão 12. E a questão 12, eles deveriam dizer por que não prosseguiram com o acompanhamento profissional. 3 deles não souberam dizer exatamente, 2 disseram que não tinha tempo e precisava desmarcar, 2 disseram que precisava cortar gastos e 1 disse que não gostou do profissional. Todos eles disseram o motivo e nenhum marcou uma das opções possíveis, que eram não ter se adaptado à terapia. Voltando à questão 11, os participantes que disseram que não iniciaram o acompanhamento foram direcionados à questão 13. Os participantes que disseram fazer terapia ou que preferiram não dizer foram direcionados ao final da pesquisa. E na questão 13, os participantes deveriam dizer por que não iniciaram o acompanhamento profissional. Todos eles disseram o motivo, em que a maioria disse que não tem recursos financeiros, seguido de quem não sabe dizer exatamente por quê. 3 disseram que julgam não precisar, 2 disseram que não tem tempo e 1 disse que não encontrou atendimento no local desejado. Conclui-se então dessa breve pesquisa que a atuação profissional durante a pandemia afetou negativamente a saúde mental da maioria dos profissionais de saúde participantes. E os fatores que mais contribuem negativamente são sobrecarga de trabalho, alto risco de contaminação e receio de infectar os outros. Os profissionais de saúde majoritariamente usam o entretenimento e o contato social para ter algum grau de alívio mental. A vacinação contra a Covid-19 parece trazer certo alívio, contribuindo para a melhora da saúde mental. E a grande maioria dos participantes ainda não buscou ajuda profissional ou abandonou o acompanhamento psicológico por diversos motivos. Acompanhe agora o depoimento de um profissional da saúde que atuou na pandemia de Covid-19. Me chamo Daniel Henrique, tenho 30 anos, sou técnico de enfermagem há mais ou menos, esse ano se fez 10 anos. Já trabalhei em UPA, ambulância, hoje em dia eu trabalho dentro de CTI, já tenho cerca de 6 anos que eu sou técnico de enfermagem intensivista, trabalho dentro do CTI. Então, vou falar um pouco sobre a minha vivência dentro do CTI durante a pandemia do Covid-19, desde o início até o dia de hoje, né? No início foi tudo muito conturbado, tudo muito complicado, pois ninguém sabia que vírus era esse. A gente sabia que a contaminação era por via respiratória, pelo ar, mas ninguém sabia como tratá-lo. Foi um caos pra gente no início dessa pandemia, né? Até a metade agora amenizou um pouquinho, mas foi pra gente um caos total. Foi muito complicado, pois tinham métodos para entubar o paciente, para evitar a contaminação de nós, profissionais de saúde, do médico, do enfermeiro. Muitos pacientes se foram na intubação porque o médico só tinha uma opção, só tinha uma oportunidade de intubar o paciente. E naquele processo de intubação, o paciente morria, porque era uma coisa muito rápido, o paciente já estava em insuficiência respiratória. Foi falta de material, falta de insumo, falta de capote para a nossa... Teve falta de EPI, na verdade. Teve um momento do hospital onde eu trabalhei
que não tinha luva, não tinha avental, não tinha capote, não tinha óculos, faltou a máscara N95. A N95 era trocada de mês em mês. Foi muito complicado. Eu peguei Covid, eu fiquei 14 dias afastado. Perdi pessoas da minha família para Covid. Perdi colegas de trabalho, médicos que trabalharam comigo. Me afetou um pouco psicologicamente. Teve um momento durante a pandemia que eu achei que eu ia surtar, que eu chegava em casa, eu escutava barulho de monitor no meu ouvido, mas depois eu caía na real que eu estava em casa. Porque foram muitas noites longas de 12 horas, de 36, até de 48 horas de plantão, pois não tinha rendição, porque os colegas estavam afastados com Covid. E foi muito complicado até se descobrisse um modo de tratar a Covid-19, né? A gente pelejou muito dentro do CTI. Tivemos muita perda de pacientes muito novos, pacientes com comorbidades, pacientes sem comorbidade nenhum viram a óbito por conta do Covid. Graças a Deus, eu não precisei me afastar, mas eu tenho colegas de trabalho que estão afastados até hoje por problemas psiquiátricos e psicológicos por conta da Covid-19. E eu fiquei maníaco de limpeza, enferrujei minhas portas, tudo a gente limpava, né? E hoje em dia tá menor, né? Os casos de contaminação diminuíram. O CTI onde eu trabalho atualmente está vazio, zerado de Covid, tem mais ou menos um mês. E os sintomas das pessoas que estão se internando com Covid são muito mais leves, porque hoje em dia a gente já tem a primeira dose, a segunda dose, e se encaminhando para a terceira dose, que eu acredito que a vacina da Covid-19 entrará para o nosso calendário, como a da HN1, como de outras vacinas que fazem parte do nosso calendário de vacina no Brasil. Mas foi muito complicado. Hoje em dia a gente está muito mais tranquilo em questões do Covid-19, mas infelizmente não mudou nada, né? Fomos tratados como heróis. E hoje em dia a gente vê centenas de colegas de profissão desempregados, né? Eles queriam mão de obra para trabalho durante a pandemia, né? Nós fomos usados como descartáveis. Eles precisavam da mão de obra da gente durante a pandemia, porque os hospitais superlotados, as emergências superlotados, os CTIs superlotados, profissionais de saúde morreram, adoeceram, então eles precisavam da nossa mão de obra. E fomos enaltecidos, os nossos heróis, os heróis da profissão, os heróis que salvam vidas. E hoje em dia a gente não vê nada disso. A gente não teve um aumento salarial, a gente não teve uma ajuda de custo. Tipo assim, uma ajuda de custo, né, do governo. Nossa insalubridade não aumentou. E o nosso piso salarial, como a gente já ainda continua a mesma porcaria, nosso piso salarial. Hoje em dia nós fomos esquecidos. Passou, né? A pandemia tá não se acabou, mas está naquela fase mais branda. Então nós fomos esquecidos. Inclusive eu fui mandado embora de uma instituição onde eu trabalhava porque eu estava com Covid. Então nós somos meio que uma marionete, né? Enquanto você está bom com saúde, você serve. Se você não está, olho da rua. E é isso que eu tenho para falar um pouco sobre a minha experiência como técnico de enfermagem. Esse vídeo foi produzido por alunos do 2º período do curso de graduação em enfermagem na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sob orientação da professora Janaína Mengal. Aqui está a bibliografia consultada para a construção do trabalho. E é isso, agradeço a atenção. Obrigada!